da liturgia, né, da ordem, da vida da igreja. Então nós temos algumas coisas bem comuns, né? Então, em qualquer lugar que você for, numa igreja, você vai observar, se é uma igreja mesmo que é uma igreja séria, uma igreja que está querendo agradar a Deus, você vai perceber alguns elementos muito comuns. Você vai perceber que essa igreja canta louvores em adoração ao nome do Senhor. Você vai perceber também que essa igreja, talvez não exatamente no dia que você estaria lá, mas vai perceber que essa igreja ministra a ceia. E você também vai perceber que essa igreja, ela ouve a palavra de Deus. Então ela tem um texto bíblico, vai ser lido o texto bíblico e haverá uma meditação sobre um determinado texto bíblico. E aqui nesta igreja, todos estão acostumados a ter uma sequência. Então nós estamos lá no livro do profeta Oséias. Se você pode já deixar o seu dedinho aí no livro do profeta, isso vai adiantar a nossa vida bastante. Estamos no capítulo 4. A partir desse capítulo, Deus começa a fechar um pouco com o seu povo as palavras e encorajamentos para uma redenção. Ele vai fazer isso agora praticamente, né, mais duas vezes, mas em especial mais uma vez lá no capítulo 14. Ele termina chamando o seu povo e dizendo: olha, gente, eu vou tratar o coração de vocês, e vai ser um momento em que vocês realmente vão abandonar por completa a idolatria do coração de vocês, vão se voltar para mim, e eu vou fazer um renovo, vou renovar todos. Mas nós vamos passar uma sessão inteira aqui, um período, observando como é que foi o comportamento de um povo que Deus libertou esse povo, que Deus escolheu esse povo, que Deus, através da vida desse povo, que é o povo de Israel, traria redenção à terra, através de um descendente. E não somente isso, mas esse povo recebeu as leis éticas mais nobres possíveis. Ler os 10 mandamentos e imaginar que alguém, uma sociedade pudesse cumprir os 10 mandamentos, seria assim o ápice da perfeição, o clímax da perfeição. Se Cambuí, né, a cidade de Cambuí decidisse: olha, a partir de agora nós vamos cumprir os 10 mandamentos, seria a cidade mais abençoada desse planeta. Então Deus dá as leis para o bem-estar, para a boa vivência do seu povo. Deus habita no meio do seu povo. Lá Deus insistentemente tenta trazer o seu povo à comunhão. Então, você está vendo aí a frase, mas deixa eu voltar uma aqui, porque eu já... Opa, eu estou indo para frente ou para trás aqui? Acho que estou indo para trás, tá bom, ok. Oséias, cujo nome é o Senhor salva, mas ele também deixa claro no seu escrito que Deus não está contente e seus olhos não estão fechados para o pecado, e ele vai tratar o pecado. Já é uma grande advertência para nós, é um grande encorajamento, porque nós sabemos que o nosso Deus salva e a sua palavra permanece. Mas por outro lado é uma advertência aos nossos ouvidos para o quê? Olha, se eu estiver levando uma vida que não agrada a Deus, é bom que eu me arrependa logo. Por quê? Porque o livro inteiro do profeta, ele vai tratando desses 3 aspectos aí,
que você vai ver: juízo, disciplina e restauração. Então, o Deus, por meio da sua palavra, pela palavra profética, pela palavra de Oséias, ele anuncia o seu juízo. Eu vou tratar com vocês, eu vou lidar com vocês. Ele anuncia a sua disciplina também, né, aos mais crentes, né, pelo menos pela época. E ele fala: de qualquer forma, embora seja doloroso isso, eu vou levar vocês a uma restauração. E aí fica a minha frasezinha, sempre de alerta para nós também. Portanto, ouçam sua voz e se arrependam. E aí talvez a próxima mensagem da semana que vem eu já vou colocar uma vírgula ali e dizer: se arrependam imediatamente. É para ontem, é para hoje. Você está no capítulo 4, então. O capítulo 4, ele é marcado por um ciclo vicioso, que eu chamei aí o ciclo vicioso do pecado. O que acontece aí no capítulo 4? Nós vamos daqui a pouco ler alguns textos, mas você tem esse negócio aí, essa figura que você está vendo. E por onde você começa, você vai para o outro estágio, independente. E ele fica ali. O texto começa pela ignorância. Ele vai dizer que o povo não me conhece, ninguém tem conhecimento a meu respeito. E essa ignorância leva o seu povo à idolatria. Eles começam a buscar respostas para suas vidas. Eles começam a buscar deuses que atendam suas necessidades. E vai falar da idolatria. E essa idolatria automaticamente os leva para uma imoralidade. O texto questiona primeiramente os líderes a respeito da imoralidade, né? Eles estavam de boa saindo com prostitutas, sem problema de consciência nenhuma. Por quê? Porque à medida que eu peco, eu vou lá e sacrifico um animal e está tudo certo. Era o pensamento deles. E a imoralidade agora, ela leva à ignorância. E a ignorância é idolatria, a idolatria é imoralidade, e assim vai. Não sai disso. E hoje, irmãos, nós entramos num estágio espiritual muito preocupante. Demais. Demasiadamente preocupante. Por quê? Porque todos nós fomos ou estamos inclinados a racionalizar o pecado. O que é racionalizar o pecado? É dar uma desculpa para o pecado, uma justificativa para o pecado. E não só racionalizá-lo, como nós também estamos minimizando o pecado. Ele está ficando menor. Então, vamos lá, se isso fosse possível, nós estamos diminuindo o pecado. Então, o que era médio pecado virou pecadinho. O que era pecadinho virou mini pecado. O que era mini pecado virou micro pecado. Estamos nessa fase. E nós começamos a avaliar isso e pensar que é natural e normal levar uma vida que desagrada a Deus. E talvez nós insistimos dizendo: bom, Deus nem se importa. Olha o que eu estou fazendo. E Deus não está nem aí. Mas esse texto de Oséias é um texto gracioso. Por quê? Porque ele vai mostrar exatamente o contrário. Que Deus está constantemente tratando o pecado. Seja por meio do juízo, seja por meio da disciplina, seja por meio da sua redenção. E é uma longa denúncia feita por Deus contra o seu povo. É uma palavra dirigida à nação, uma palavra também dirigida ao povo em geral. Porque o povo não tinha conhecimento de Deus, o povo estava na prática da idolatria e o povo se entregou à imoralidade, né? E aí no finalzinho, se você der uma olhada aí, parece que ele coloca, no capítulo 4, versículo 19, ele coloca um verso que destoa de tudo, todo o resto do texto. Ele fala assim: o vento os envolveu nas suas asas.
e envergonhar-se-ão por causa do seu sacrifício. Algumas versões vão dizer o redemoinho os levará. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que Deus vai cumprir a sua palavra. E como cumpriu na história de Israel, nesta própria história, porque não houve arrependimento, e Deus levou esse povo para o cativeiro, se tornaram escravos novamente. Então vamos lá, quais são as denúncias apontadas por Deus nesse texto, que forma esse tal do ciclo vicioso do pecado? A primeira denúncia está no versículos de 1 a 11. O povo não tinha conhecimento de Deus. Olha só os versículos 1 a 11. Ouvi a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor é um imperativo. Abram seus ouvidos e escutem a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. O que prevalece, o que está em voga, o que está em alta, é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. Poxa vida, que lugar bom para morar, né? E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra, ela está de luto, e tudo que mora nela desfalece, como os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Então, aí o pecado da turma está afetando a ecologia, como a gente sabe que afeta hoje, né, a mão humana sobre a terra. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como o sacerdote aos quais acusa. Então está dizendo no versículo 5, ninguém abre a boca para falar nada, todo mundo é omisso, a coisa está ruim demais, indo de mal a pior, e está todo mundo, beleza, continua aí numa boa. Porque teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusa. Por isso tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. E destruirei a tua mãe. A mãe aqui se refere à nação inteira de Israel. Os demais você sabe quem são. O meu povo está sendo destruído, porque ele, de novo aí, olha, porque lhe falta conhecimento. E aí ele vai dirigir uma palavra direta à liderança. Tão ruim quanto muito da liderança de hoje em nosso país. Por isso eu faço um apelo a você que na próxima sexta-feira você vem aqui, porque nós vamos orar pela liderança da igreja no país. Está ruim demais. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. O sacerdote era o líder do povo. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Lembra o texto que eu li logo no comecinho aqui? Se vocês não forem fiéis, eu vou visitar com castigo, com juízo, a geração de vocês, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração. Está falando, olha que Deus maldoso, né? Que Deus severo. Mas Deus é muito gracioso, porque Ele fala, mas se vocês cumprirem a minha lei, eu também visitarei até 1000 gerações. Mas parece que a turma aqui não estava muito afim de nada, como muitos hoje não estão. Versículo 7. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Ele estava se referindo aos filhos aqui do povo de Israel. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso,
Como é o povo, assim é o sacerdote, o líder. Castigá-lo-ei pelo procedimento e lhe darei o pago, né? O merecido salário das suas más obras. Comerão e não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade e o vinho mosto tira o entendimento. Ok, então você viu aí o texto, a minha proposta, né? O povo não tinha conhecimento a respeito de Deus. Ele fala isso 2 vezes nesses versículos. Quais são então? Quais seriam os resultados, de acordo com esse texto, de uma falta de conhecimento de Deus na vida do seu povo? Em primeiro lugar, a multiplicidade ou crescimento da maldade. Quando um povo não conhece a Deus, ele tem a tendência de praticar mais ainda o pecado e a maldade ou imoralidade. Olha só o versículo 2 que nós lemos. Sabe o que prevalece entre vocês? O que está sobressaindo? Perjurar, que é o 9º mandamento. Mentir, também dentro do 9º mandamento. Matar, não matará. 6º mandamento. 7º mandamento. E 8º mandamento, com agravante no matar e roubar, né? E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Você percebe que o que ele está dizendo, o mal que está em vocês, o problema social que está acontecendo nessa comunidade, entre o meu povo, de roubos, crimes, perjúrio, mentira. E aí o perjúrio tem a ver com lei, com legalidade lá, com fórum. Na verdade, esses problemas sociais vêm de questões espirituais. Se vocês não conhecem a mim, a prática de vocês vai ser naturalmente uma prática inclinada ao pecado. Então, 4 dos 10 mandamentos foram colocados aqui. E um com um agravante, né? O não matarás. As pessoas que estavam ouvindo isso, os filhos de Israel, eles conheciam muito bem desde criança. Citavam os mandamentos, não só os mandamentos, mas toda a lei que envolve os 5 primeiros livros da Bíblia para eles. Eles conheciam as histórias, tá? Mas em algum momento tudo isso virou o quê? Virou só um conhecimento intelectual. Aquela experiência de proximidade com Deus ficou longe. Então, eu creio que é um cuidado que a gente sempre tem de ter. Nós estudamos a Bíblia, nós conhecemos a Bíblia, mas nós precisamos usar tudo isso para nos aproximar de Deus, para nos relacionar com Ele. Eu poderia conhecer muitas coisas a respeito do Neymar, lembrar até em que minutos do futebol ele fez um determinado gol, em que partida, que chuteira ele estava usando, que camisa, que cabelo, quando ele fez suas tatuagens. Eu posso fazer isso, só estudar. Eu posso saber tudo a respeito dele. Mas pode ser que é possível que eu nunca tenha o quê? Um contato com ele, uma proximidade com ele. Bom, ele não vai estar muito afim também. Eu posso conhecer, mas
posso não me relacionar com Ele. Eu posso conhecer a Deus, saber muitas coisas da Bíblia, mas não me relacionar com Ele. Que valor isso tem? Era exatamente isso que Deus estava questionando no coração do seu povo. Eles conheciam a teologia, a teoria, conheciam a Bíblia, mas não tinham um relacionamento com Deus. O povo não está, a acusação não é, a denúncia profética, não é exatamente de falta de conhecimento intelectual bíblico, mas de falta de relacionamento. Irmãos, é uma responsabilidade nossa conhecer a Bíblia. É uma responsabilidade nossa conhecer a história da Bíblia. Isso empolga os nossos corações. Isso nos faz vibrar com a fé. Enquanto cantava aquela última música, Perfeita Graça, eu ficava pensando no que o que nós estudamos hoje de manhã, da graça de Deus. É emocionante, é gostoso. É bom, é bom para nós isso. Mas essa experiência de relacionamento com Deus é mais profundo ainda. Cada um precisa chegar lá, cada um precisa buscar esse caminho, não somente por aquilo que eu sei, mas pelo caminho do temor, pelo caminho da piedade. Quando Jesus Cristo chega na terra aqui, ele encontra um monte de gente que sabia a lei, citava rapidamente, até queriam acusá-lo com base na lei. E Jesus chega um momento e fala assim: olha, eu não quero nada do que, Deus não quer nada do que vocês estão oferecendo. Deus quer uma vida de piedade. Que Deus quer que vocês saibam tudo isso, mas que isso se converta em quê? Em temor. Eu tenho de saber a Bíblia, mas saber a Bíblia e essa sabedoria se desdobra em um grande temor a Deus, uma grande apreciação pelo meu Deus, uma grande admiração pelo meu Deus. Não para justificar os meus erros ou para fazer uma auto-justiça a respeito dos meus atos. Mas conhecer a Deus deve me levar àquela esfera onde o meu relacionamento com Ele é pessoal. E que eu digo, é bom estar aqui. É bom estar na presença do meu Deus. É bom estar com o meu Deus. É bom estar com Ele. Salmo de número 84, escrito pelos filhos de Corá, ou Asaf, um dos dois aí, não é de Davi. Ele fala: eu quero estar na presença de Deus. A minha alma suspira e desfalece pela presença de Deus. Meu coração pede isso. É melhor estar um dia só na presença, nos átrios do Senhor. Eu prefiro do que viver 1000 anos fora dele. Tal era o grande desejo. O salmista, também o autor desconhecido do Salmo 119, ele diz: minha alma está apegada, meu rosto está no chão, por desejar, por querer os seus juízos. Ele fala, os juízos aí é uma referência à palavra de Deus, e uma referência também a conhecer com a intimidade esse Senhor. Um dos resultados, então,
de uma falta de conhecimento, da falta de conhecimento de Deus, é que olha aqui, né, o mal cresce. Um outro resultado da falta do conhecimento de Deus é o aumento do sofrimento vindo da parte do próprio pecado. Tá? Irmãos, parte do que nós sofremos, vem de escolhas erradas que nós fazemos. Parte do que o mundo sofre é referente às escolhas erradas que o mundo faz. E todos vão sofrendo à medida em que as minhas escolhas erradas se tornam múltiplas, maiores, em números. E quando nós não conhecemos a Deus, irmãos, nós fazemos escolhas erradas e produzimos os nossos próprios problemas. Olha versículo 3, né, de Oséias capítulo 4. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece. Então está todo mundo sofrendo, com os animais do campo, com as aves dos céus, e até os peixes do mar perecem. Por isso que eu falei, até a ecologia, ela é afetada pela escolha errada dos homens. E é fácil, né, a gente constatar isso. É só lembrar de Brumadinho, alguns meses atrás. Não é verdade? Escolhas erradas, escolhas humanas, escolhas não sábias, produziram o quê? Produziram problemas para muita gente, inclusive desequilíbrio ecológico. E o problema vai se multiplicando, mas eu não estou aqui para criticar nenhum deles, eu estou aqui para dizer que quando nós conhecemos a Deus, nossas escolhas se tornam mais sábias. Quero estar à presença de Deus. Os Salmos falam, Senhor, sonda meu coração. O apóstolo Paulo, falando a respeito do Evangelho, fala que o Evangelho vai modificando, vai transformando a minha cabeça, vai mudando, fazendo com que eu deixe as coisas do mundo e me envolva com as coisas lá do alto. Então, irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande, cada um de nós. É conhecer o Senhor intelectualmente, não dá para fugir também, porque piedade sem conhecimento, né, é perigoso também, e conhecimento sem piedade também, o inverso. Então os dois andam juntos. Eu conheço a Bíblia, eu estudo a Bíblia, e isso me aproxima do meu Deus. Isso me deixa próximo desse Senhor maravilhoso. Se você conheceu a Cristo como seu Salvador, se o Evangelho um dia fez diferença na sua vida, é natural que você deseje isso. É natural que você queira isso. Então talvez o que precisa é lembrar que Deus sempre está à disposição de um recomeço. Semana que vem eu vou lidar com outras questões. Eu quero terminar aqui só colocando 2 últimos versículos aqui, que está lá em Hebreus, mas está aí no painel. Lembrando, olha, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Então, como crentes, nós temos que olhar isso aí. Foi falado lá, através dos anjos, no Antigo Testamento, e veio punição para aqueles que não obedeceram. O autor do Hebreus diz, é um fato constatado, e nós como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? E às vezes como crentes nós estamos fazendo isso. Estamos deixando de lado essa salvação que veio da perfeita graça de Deus para nós. E aí ele faz um convite.
Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça ver em qualquer de vós, está lá no livro dos Hebreus também, de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste de Deus vivo. Ele está falando de pessoas que conheciam a Bíblia aqui bem, mas o coração longe do Senhor. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Encorajem, por quê? Porque Deus sempre está dando oportunidade. O livro do profeta Oséias começa com uma palavra de juízo, né, bem clara, mas ele acaba fazendo nos dois outros capítulos seguintes, capítulo 2 e capítulo 3, praticamente uma palavra de graça, uma palavra de redenção, um chamado, avisando: olha, estou disposto a um recomeço, mas tem de ser agora, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Portanto, se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, arrependa-se imediatamente. Não, vou deixar isso para outro dia, vou deixar para amanhã. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Baixe a sua cabeça nesse momento. Bruno, Deus está chamando todos nós a essa proximidade com Ele. Deus quer isso. Deus não está expulsando a gente, banindo, um Deus cruel, tirano, feroz, mas Deus está nos chamando. Então fala você no seu banco, quando você está sentado: Senhor, eu quero essa experiência com o Senhor, quero viver, quero experimentar, não quero só um conhecimento intelectual, mas quero um conhecimento cheio de temor. Ore ao Senhor nesse momento. Pai, eu agradeço o Senhor, porque o Senhor nos abençoa. E mesmo a despeito da nossa inclinação ao pecado, inclinação às coisas erradas, o Senhor com muita graça nos chama para si em Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso que o Senhor é surpreendente, porque poderia nos banir da sua presença para sempre, mas o Senhor preferiu nos amar, nos chamar, nos salvar. Obrigado. Isso é graça. É muito bom. É muito bom ouvir que devemos olhar para nossas vidas, tomar um puxão de orelha, sermos avisados dos problemas que causamos pelo nosso pecado, mas quando nós ouvimos isso e ouvimos também que o Senhor nos dá a oportunidade de voltar da experiência contigo, de uma experiência maravilhosa, isso é bom demais, isso é gostoso, é encorajador, é esperançoso ouvir essas palavras. Pai querido, que o Senhor abençoe cada um que entrou nessa igreja, que a paz do Senhor esteja sobre cada vida, que as misericórdias do Senhor se redobrem cada vez mais. É o meu desejo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o nome dele seja sempre, sempre exaltado. Eu oro por isso, aleluia, amém.